Quais foram os momentos cruciais para a mudança de paradigma na China, para que ela pudesse combater a pobreza? Foi a Revolução. Só com a Revolução eles conseguiram poder ter oportunidade de, por exemplo, executar as políticas que eles executam hoje. Nenhum país do mundo, a gente tem que entender uma coisa. Em 91, com a queda da União Soviética, prometeram pra gente que a gente ia ter liberdade, desenvolvimento, crescimento. De lá pra cá, quantos países se desenvolveram? Quando eu falo que hoje o mundo é pobre, é porque nós temos mais ou menos, no mundo, cerca de 200 países. Cerca de mais ou menos 20 são considerados desenvolvidos. Ou seja, 90% dos países do mundo são considerados pobres. E veja, aquela promessa do Fukuyama, do fim da história, de gerar desenvolvimento e liberdade e democracia, ela não se concretizou. Porque de lá para cá, nenhum país conseguiu fazer o salto de desenvolvimento. Ao contrário, o que a gente está vendo é que nos países considerados ricos, há um grande aumento da pobreza. Os Estados Unidos, que o deputado aqui é fã, convive com 40 milhões de pessoas na pobreza, passando por epidemias de doenças evitáveis. A gente está vendo volta do sarampo. Nos Estados Unidos, hoje em dia, gente, é mais vantajoso para o produtor criar gripe aviária do que criar frango. Tamanha a distorção do que existe na política econômica dos Estados Unidos. Enquanto que a China conseguiu crescer e vem crescendo, por quê? Como ela passou por um processo revolucionário, hoje ela não é sujeita ao imperialismo. O Brasil não está autorizado a fazer o que a China faz. Porque se o Brasil fizer pouco do que a China faz, o mínimo que seja, no dia seguinte, como a gente já viu em outros momentos da nossa história, tem um porta-aviões nas nossas praias para defender os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Então eu defendo sim que a gente execute políticas que desenvolvam o país, que redistribuam a riqueza, mas infelizmente o capitalismo não autoriza os países pobres a fazer isso porque eles dependem da divisão do mundo em áreas de influência para que eles continuem nos explorando. A riqueza dos países ricos é sustentada pela pobreza dos países pobres, com as transferências de riqueza. Os Estados Unidos pratica isso desde a sua fundação. Pesquise aí o que foi a doutrina Monroe, a política do Big Stick, que até hoje é utilizada. E agora o que a gente está vendo de novo? A potência capitalista dos Estados Unidos produzindo mais uma guerra, mais um ambiente de guerra, fazendo a Europa se rearmar, impedindo os países de terem a sua liberdade, a sua autonomia. Então eu defendo a autodeterminação dos povos, que a revolução que hoje faz com que a China possa ser uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos se espalhe para o resto do mundo, porque nós precisamos de um futuro que o capitalismo não nos garante. Por isso que hoje a maior parte dos jovens está absolutamente desiludido, porque não tem mais perspectiva de futuro. É a primeira geração onde a gente não acredita que a vida vai ser melhor do que na geração dos nossos pais. E isso é culpa da lógica capitalista de produção, que é a lógica que a gente tem que superar. E a China não é uma maravilha, mas ela é um exemplo de que a gente pode sim conseguir avançar em muitos setores, para além desse espantalho que é muitas vezes repetido do trabalho escravo na China, coisa que a gente hoje em dia, felizmente, já sabe que é falso. A gente tem trabalho escravo, sabe aonde? Nas vinícolas do Rio Grande do Sul, lá na minha terra, como foi noticiado no último ano, vinícolas de grandes capitalistas que trazem trabalhadores de todo lugar do Brasil, como aqueles trabalhadores do Maranhão encontrados lá, em situação análoga à escravidão. Porque o capitalismo ele não é só exploração, o capitalismo é exploração, escravidão, fome e miséria. Por isso que o jovem está tão desiludido. E é por isso que a gente tem que defender a proposta de superação deste modelo para que a gente tenha um futuro. Porque o capitalismo ele significa guerra, morte, destruição e também destruição do meio ambiente. Não tem planeta B. A lógica do capitalismo é uma lógica de crescimento infinito, uma lógica insustentável e que agora já está cobrando a conta. Todo ano no Rio Grande do Sul, as enchentes matam dezenas de pessoas. Por quê? Porque o capitalismo tem essa lógica predatória, porque a gente não produz para melhorar a qualidade de vida, a gente apenas produz para engordar a conta bancária dos burgueses. Olha, é simplesmente gritante a postura dele de não querer admitir o óbvio. Qualquer pessoa que está aí em casa agora, tem um Google na mão, pode pesquisar o que fez a diferença para a geração de riqueza na China. Primeiro, se você que está assistindo esse podcast e não acredita que a China é claramente capitalista,
você não tem nem 2 neurônios. Porque o que ela faz de capitalismo hoje é simplesmente um absurdo. E os 2 momentos que mudou a história da China foi primeiro na década de 70, quando houve a abertura para o mercado, tá? A abertura econômica. E depois, em 1999, com o governo Clinton, quando os Estados Unidos encaminhou diversas empresas para a China. Eu acho engraçado porque o meu debatedor aqui falou que é contra a transferência de riquezas. Nunca houve tanta transferência de riqueza na história da humanidade do que dos Estados Unidos para o governo chinês. A China é uma mentira. A China é só mais um parasita comunista que vive parasitando o dinheiro do mundo capitalista, tá? A China sem o capitalismo não seria nada. Seria só uma Coreia do Norte continental, com tamanhos titânicos. É isso aí que seria a China. Então, a lei do mercado, ele também falou de capitalismo aqui, não é crescer sempre. Não, é oferta e demanda. No dia que nós tivermos na sociedade mais pessoas verdadeiramente preocupadas com a pauta ambiental, certamente o capitalismo vai fazer do planeta Terra a referência intergaláctica de preservação do meio ambiente. Podem ter certeza disso daí, ok? Sabe, a China é o capitalismo de Schrödinger. É o capitalismo de Schrödinger. Quando eles têm que admitir que a China dá certo, aí ela é capitalista. Mas para falar mal, aí ela é comunista. O Caporeso aqui conseguiu, num intervalo de 5 minutos, chamar a China de capitalista e de comunista ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o deputado tem que se decidir primeiro, né? Segundo, o desenvolvimentismo da China não tem nada a ver com o dinheiro dos Estados Unidos, não. Aliás, esse é um dos motivos do Trump estar apavorado com a China, com a queda da indústria dos Estados Unidos, porque eles simplesmente transferiram suas plantas produtivas para a China, e a China tem um capitalismo que, se é capitalismo, eu quero esse capitalismo pra gente aqui, né? Porque é um capitalismo onde as empresas são obrigadas a transferir tecnologia, onde 100% das terras agricultáveis são de controle do Estado, onde o Estado planeja com planos de 5, 10, 50 anos o desenvolvimento, onde hoje o trabalhador da indústria já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Lembrando que a China, gente, ela foi alvo de uma tentativa de destruição por parte das potências capitalistas emergentes. Estude aí, meu amigo e minha amiga, o que foi a Guerra do Ópio, as 2 guerras do ópio, onde a China foi subjugada pela Grã-Bretanha e depois com o apoio da França para vender ópio a fim de enriquecer ainda mais os capitalistas ingleses. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o capitalismo ele é obrigado a crescer, porque o capital ele é um valor que se valora. Portanto, se a economia capitalista não produzir mais amanhã do que produziu hoje, ela quebra. E essa lógica ela é uma lógica que não pode parar. Por isso que é insustentável em relação ao meio ambiente.